pessoas talvez que fumavam, eles não conversavam com esse tipo de pessoas. E Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele gostava de conversar com esse tipo de pessoas, ele comia com esse tipo de pessoas. Porque quando a gente vai ler ali a palavra da dracma perdida, a gente percebe que essa mulher ela tinha 10 dracmas, uma se perdeu, mas ela não deixou aquela dracma perdida, ela teve a preocupação ali de acender a candeia para varrer a casa, para buscar com diligência aquela dracma. O que nos faz entender, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele via aqueles pecadores, aquele publicano como uma dracma que estava perdida. Ou seja, ali era uma dracma, ali era uma alma valiosa, porém estava perdida. Perdida em quê? Perdida na cachaça, talvez perdida ali no alcoolismo, perdida ali nas drogas, talvez ali perdida no cigarro. E Jesus